Pensa numa sociedade secreta, fundada sobre a ideia de fraternidade, que de repente entra em guerra. E o pior, uma guerra consigo mesma. Pois é exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. A história do rito francês, um ramo da maçonaria que teve a ousadia de questionar seus próprios fundamentos para se reinventar completamente. A pergunta que fica é, como é que uma fraternidade chega a esse ponto, né? Para a gente achar a resposta, a gente precisa voltar no tempo. Lá na origem de uma divisão que, olha, não era sobre regras ou rituais, era sobre a alma da maçonaria. E o mais curioso é que a nossa jornada não começa na França, não. Começa em Londres, lá no século XVIII. É ali que a gente vê a primeira grande rachadura na maçonaria. Uma divisão que ia criar ondas tão fortes que cruzariam o canal e dariam início a uma verdadeira revolução. Olha só essa linha do tempo. A maçonaria, como a gente conhece, mal tinha nascido em 1717. E algumas décadas depois, uma facção rival, os antigos, já declarou guerra. Eles acusavam os fundadores, os modernos, de terem abandonado as verdadeiras tradições. E essa briga interna, essa Guerra Fria maçônica, durou mais de 60 anos. Ela só terminou em 1813 com uma unificação. Só que aqui está o pulo do gato. A paz teve um preço. O preço foi um padrão muito, mas muito mais rígido e dogmático. E foi isso que plantou a semente da rebelião filosófica que estava prestes a explodir na França. E aqui a gente vê o coração do conflito. De um lado, os modernos. Eles eram deístas, ou seja, acreditavam num criador sim, mas não em religiões organizadas. Para eles, a maçonaria era um ponto de encontro filosófico. Do outro lado, os antigos. Esses eram teístas convictos. Para eles, a Bíblia, as orações, isso era inegociável. Era um choque total entre a razão e a revelação, sabe? E essa tensão foi a sementinha de tudo o que viria depois. E agora sim vamos atravessar o Canal da Mancha. Porque quando essas ideias maçônicas chegaram na França, elas não foram só traduzidas, não. Elas foram transformadas. A maçonaria não chegou na França como uma folha em branco, de jeito nenhum. Ela foi imediatamente absorvida pela cultura local. Os franceses, por exemplo, criaram a introspectiva Câmara de Reflexão. E, num toque de igualdade que é a cara da França, quando os nobres se recusaram a entregar suas espadas, a solução não foi proibir. A solução foi dar espadas para todos os mestres. Então, desde o comecinho, a maçonaria na França já estava criando uma identidade totalmente própria. No meio desse turbilhão de ideias novas, de rituais diferentes, precisava de ordem. E o homem que foi encarregado dessa missão gigantesca foi Alexander Roetier de Montelot. A missão dele? Unificar tudo isso, criar um padrão e dar forma ao que a gente hoje conhece como rito francês. O resultado do trabalho dele foi o Regulador do Maçom, o documento que se tornou a base de tudo. E o mais importante aqui é entender que ele não estava inventando moda. Pelo contrário, era um resgate consciente dos ideais originais dos modernos, lá de 1717. Era, na prática, uma rejeição direta àquela regressão dogmática que tinha tomado conta da maçonaria inglesa. Bom, e agora que a história pega fogo de verdade? A maçonaria francesa estava prestes a enfrentar uma crise interna profunda. Uma crise sobre a sua própria alma. Essa frase aqui vai direto ao ponto. A questão era simples, mas era explosiva. Para ser um maçom, é preciso acreditar em Deus? Ou a maçonaria deveria ser um lugar de união tão radical, mas tão radical, a ponto de acolher quem crê e quem não crê, de igual para igual? Então, a maçonaria francesa chegou numa encruzilhada. De um lado, a visão de Murat, um rito religioso, dogmático e, detalhe, alinhado com o poder do Estado. Do outro, a proposta radical de Amiel, um rito focado na liberdade absoluta de consciência, totalmente livre de qualquer dogma religioso. E aí, qual caminho seguir? Esse foi o ano da virada. Em 1877, o Grande Oriente da França tomou uma decisão que, literalmente, abalou o mundo maçônico. Removeu oficialmente da sua Constituição a obrigação de acreditar em Deus e na imortalidade da alma. Mas é crucial a gente entender o porquê disso. O objetivo não era impor o ateísmo, muito pelo contrário. A ideia era criar um espaço de união genuíno, de verdade. Um lugar onde teístas, deístas, panteístas, agnósticos, enfim, todos pudessem sentar juntos e conversar. O valor supremo não era uma crença específica, mas a liberdade de consciência de cada um. Ok, com esse princípio fundamental estabelecido, como é que o rito continuou a evoluir até se tornar o que ele é hoje? A evolução do rito moderno pode ser vista em 3 grandes atos. Primeiro, teve aquela breve tentativa dogmática de Murat.
Depois veio a Revolução Liberal de Amiable, que mudou tudo. E, por fim, a Reforma de Grüssier, já no século XX, que fez algo interessante. Resgatou os símbolos antigos, mas deu a eles uma nova interpretação, uma ótica puramente filosófica. E essa adição da cerimônia do espelho é muito poderosa. Quando se tira a venda do candidato, ele não vê um símbolo divino, ele vê o próprio reflexo. A mensagem é clara como água. O principal trabalho do maçom é interno. O inimigo a ser combatido, o dragão a ser vencido, são os próprios defeitos, as próprias paixões. Então, vamos resumir. O que é que define o rito francês hoje? Quais são as características que fazem dele algo único nesse universo maçônico? No fim das contas, todos esses elementos apontam para uma mesma direção. Uma maçonaria focada no humanismo e no progresso social, não em dogmas religiosos. Aqui, uma promessa solene na própria honra substitui o juramento sobre um livro sagrado. A acácia não é sobre a imortalidade da alma, mas sobre a renovação da sociedade. E o intelecto é sempre soberano sobre a força bruta. Então fica a reflexão. A jornada do rito francês representa o ponto mais alto da liberdade de pensamento? Ou será que, ao remover esse pilar espiritual, acabou se perdendo algo essencial? Essa pergunta talvez continue sendo o grande debate que pulsa no coração da maçonaria até hoje.